Oi, tudo bem? A gente hoje vai conversar um pouquinho sobre a palavra muito. A palavra muito pode normalmente desempenhar funções adverbiais ou pode se comportar também como um pronome indefinido, que normalmente vai ser um indefinido adjetivo. Pode, se for substantivado, desempenhar a função do substantivo, mas normalmente vai ser um pronome indefinido adjetivo. E você que já acompanha a gente aqui no canal, que já conhece o nosso jeito de ensinar, sabe que a melhor forma de identificar, segundo a nossa concepção, tá? Um adjetivo ou um advérbio, ou seja, uma palavra de comportamento adverbial e uma palavra de comportamento adjetivo, é observando a referência que essa palavra faz, né? Quer dizer, qual é o escopo dessa palavra, a quem essa palavra se refere. Se a palavra se refere a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio, essa palavra tem um comportamento de advérbio. Ah, Patrícia, existe aqui e ali uma vez ou outra um advérbio que se refira a um substantivo, até existe, a gente sabe, mas não é o funcionamento normal do advérbio, certo? E a palavra vai se comportar como adjetivo se ela se refere a um substantivo. Por isso a gente diz que um pronome pode ser um pronome adjetivo. Por quê? Porque esse pronome se refere a um substantivo, ou seja, quem se refere ao substantivo tem um comportamento adjetivo. Quem se refere ao verbo, ao adjetivo, ao advérbio tem um comportamento adverbial, certo? Funciona bem. Com a palavra muito especificamente, se você é uma pessoa mais afeita a uma análise semântica, ou seja, uma análise do sentido, você pode sim pensar que a palavra muito, quando é um intensificador, vai ter papel de advérbio. Quando é um quantificador, vai ter papel de pronome indefinido adjetivo. Eu acho que em certos momentos a noção de quantidade e de intensidade são noções que podem aqui e ali se confundir um pouquinho, não é? Quer dizer, quando eu digo assim, fiz muito esforço, é quantidade de esforço ou é intensidade de esforço? A gente pode... Tenho muito amor por você. Amor se quantifica, gente? Eu acho tenso pensar nisso, né? De qualquer maneira, se eu pensar nos dois casos, ó, fiz muito esforço, esse muito se refere a qual palavra? Esforço. Esforço é um substantivo. Se refere a um substantivo, a palavra é adjetivo. Tenho muito amor. Amor também é substantivo. Então, essa palavra também vai ter uma base adjetiva. Então, vai ser um pronome indefinido adjetivo, certo? Então, se você gosta de usar o critério semântico, pensa que o muito advérbio é intensificador, ao passo que o muito, pronome indefinido adjetivo, é quantificador, não tem problema. Eu, pessoalmente, prefiro o critério estrutural. O que é o critério estrutural? É aquele que observa a qual palavrinha esse muito faz referência. E a partir disso, a gente faz a classificação, no meu ponto de vista, de uma maneira mais segura. Vem aqui comigo. A UFES pediu o seguinte: o único item cuja palavra em destaque pertence à mesma classe da assinalada em apareceu um bem-te-vi caprichoso, muito moderno. Primeira coisa que eu tenho que fazer é saber qual é a classe desse muito. Esse muito se refere a qual palavra? Esse muito se refere a moderno, muito moderno. Moderno, por sua vez, se refere ao bem-te-vi, não é isso? Bem-te-vi é um substantivo. Quem se refere ao substantivo é um adjetivo. Moderno é um adjetivo. Esse muito se refere a um adjetivo. Quem se refere ao adjetivo é o advérbio. Então, o muito do enunciado, gente, é um advérbio, certo? Pelo critério semântico, você está aí pensando, tá intensificando o moderno, né? Não está quantificando. Penso eu, mas eu particularmente ainda acho mais seguro. Bom, não tem discussão, moderno é adjetivo, esse muito é advérbio. Vamos ver aqui nas alternativas em qual delas nós temos também um muito que tenha esse comportamento de advérbio. O homem gasta muito dinheiro para exterminar os pássaros. Esse muito se refere a qual palavra, gente? O homem gasta muito? Não, gastar muito é uma coisa. Muito aqui
está se referindo a dinheiro, certo? Se eu dissesse o homem gasta muito, esse muito estaria se referindo ao verbo. Gasta muito, percebe? Nesse caso, se ele se refere ao verbo, ele seria um advérbio. Aqui o homem gasta dinheiro, muito dinheiro. Esse muito se refere a dinheiro, certo? Uma outra característica do muito que tem o valor de adjetivo é que ele flexiona. Se aqui fosse grana, você observaria que aqui ia ficar muita grana. Isso é um outro mecanismo para você perceber a diferença. Aqui, se fosse a andorinha moderna, ela continuaria sendo muito moderna. O muito, que é advérbio, tem ainda a característica da invariabilidade, ao passo que o muito, que é pronome indefinido adjetivo, tem a característica da variabilidade. Então, tudo aqui, né, concorre para que eu perceba que esse muito se refere ao substantivo dinheiro, portanto, é um pronome indefinido adjetivo, gente. Certo? Há muito passarinho para uma só árvore. Veja que esse muito aqui se refere a qual palavra? Passarinho. Passarinho é um substantivo. A palavrinha muito que se refere ao substantivo é um pronome indefinido adjetivo. Quer tirar prova real? Prova real é a seguinte, ó. Esse muito aqui é intensificador ou quantificador dos passarinhos? Quantificador. Você que gosta do critério semântico, tá aí, ó. Um quantificador apontando para o pronome indefinido. Esse muito é variável ou é invariável? Se fosse andorinha, há muita andorinha, certo? Esse muito não flexiona para concordar com o substantivo? Quem flexiona para concordar com o substantivo é o adjetivo. O advérbio é marcado pela invariabilidade. Então, ainda não achei o advérbio aqui. Passado muito tempo, ouvi o bem-te-vi cantar. Esse muito se refere a tempo, muito tempo. Tempo também é um substantivo. Então, esse muito também é um pronome indefinido adjetivo. Quer tirar a prova? Está intensificando o tempo ou quantificando o tempo? Está quantificando o tempo. Então tá bacana. Deve ser mesmo pronome indefinido. Vou tirar mais uma prova, que é a prova da variabilidade versus invariabilidade. Passadas muitas horas. Se eu trocar tempo por horas, eu vou necessariamente flexionar esse muito aqui. A variabilidade é uma marca de quem? Do advérbio ou do adjetivo? Do adjetivo, portanto, pronome indefinido adjetivo. O bem-te-vi devia estar numa gaiola muito atraente. Veja que esse muito se refere a atraente. Atraente é um substantivo? Acho que não. Atraente tem cara de adjetivo. Adjetivo se refere sempre a um substantivo, né? A qual substantivo esse atraente se refere? Ao substantivo gaiola. Quem se refere ao substantivo, de fato, é um adjetivo. E quem se refere ao adjetivo? Quem se refere ao adjetivo é o advérbio, certo? Percebam que, de fato, ele está aqui intensificando ou quantificando o tanto que a gaiola é atraente, tá? Intensificando, certo? Que é um comportamento típico do advérbio. Se você quiser tirar mais uma prova, veja que a gaiola é feminino, né? Se fossem as gaiolas, elas seriam muitos atraentes? Não. Ele permanece no masculino e permanece no singular, independente de gaiola ser feminino, de atraente estar no plural. Por quê? Porque esse comportamento de invariabilidade é típico do advérbio. Então, eu tenho aqui na letra D um advérbio. As crianças respondem com muito acerto. Muito acerto. Esse muito se refere a acerto.
Acerto é um substantivo, é o ato de acertar. É um substantivo aqui, e quem se refere ao substantivo é o pronome indefinido aqui, porque eu tenho um muito de valor adjetivo. Se eu trocasse acerto por correção, que é uma palavra feminina, as crianças responderam com muita correção, certo? Então eu tenho aqui um elemento que está sendo flexionado para concordar com o substantivo, o que é típico de quem? Do pronome adjetivo, certo? Percebam que aqui é um daqueles casos em que o critério semântico deixa você um pouco na dúvida, né? Porque muito acerto é quantidade de acerto? Eu acho complicado pensar nisso. Essa diferença da quantidade para a intensidade me coloca ali, muitas vezes, em uma situação mais desconfortável. Mas os outros critérios mais estruturais, mais lógicos, não me deixam ter dúvida. De maneira que a alternativa certa é a letra D. Tudo bem? Ó, fica sempre com a gente, tá? Um beijo grande. Manda suas dúvidas, dá sugestão pra gente.